Bem-vindo, meus brilhantes! Vamos continuar o nosso estudo. Essa nossa jornada, ela tá muito especial. E vamos lá, sem mais delongas. Lembra, se você está chegando aqui pela primeira vez, que temos as outras partes, né? Então essa aqui é a parte 9, se eu não me engano, na minha matemática. Nós temos lá desde a parte 1. Então, se você quer um estudo mais profundo e ter continuidade dentro do livro, é muito importante que você sempre volte antes naqueles vídeos que você ainda não conseguiu ver, tá bom? Então vamos lá, pedindo a proteção de Deus, o ancoramento dos guias, para que a gente esteja bem conectado nesse momento e que possamos aprender cada vez mais. Vamos que vamos. A geometria sagrada e a flor da vida, do segundo templo. Este é o segundo templo dos 3, ilustração 2.5, aqui em cima. Ó. O segundo templo, o médio, em Ábidos. Os juncos crescem na água que cobre o piso. A seta à direita indica a parede onde estava inscrita a flor da vida. Aqui, ó. Então, se alguém quiser descobrir onde estava a flor da vida, ó, já sabe onde está. Lá no templo, o segundo templo, em Ábidos, o templo médio, tá? Babado está revelado aqui, ó. Só basta ter olhos de ver. Que é mais baixo? Já falamos disso. Vamos lá. Fotografei esta imagem a partir do terceiro templo, olhando para o templo de Sete I, cuja parede de trás pode ser vista ao fundo. E o segundo templo é onde foram encontrados os desenhos da flor da vida da fotografia da Catrina. Só é permitido entrar em um lugar no segundo templo. Nossa, a chama da vela tá belíssima, pena que vocês não podem ver aqui. Só é permitido entrar em um lugar no segundo templo que, por acaso, foi o lugar perfeito. Atualmente, o segundo templo está quase todo cheio de água, porque o Nilo subiu. Porém, quando ele foi originalmente encontrado, estava aberto e seco. Eis aqui duas vistas internas, ilustração 2-6. Já vamos ver. Da parte central do templo, antes de ter sido coberta pela água. Vamos achar essas imagens? Tá aqui, ó. Aqui são as duas entradas do templo, degraus do interior do segundo templo, antes de ficarem parcialmente encobertos pela água, do livro Sacred Geometry, Philosophy and Practice, de Robert Lowell. Então ele era assim antes da água do Nilo entrar. Gente, eu não sei vocês, eu estou ficando louco para ir pro Egito. Partiu Egito, todo mundo. Onde que eu parei? Da parte central do templo, antes de ter sido coberta pela água. Existem 3 áreas distintas. 1. Os degraus que partem de baixo para o centro do templo, onde se encontra uma pedra parecida com um altar. 2. A pedra semelhante a um altar propriamente dita. E 3. Os degraus que levam de volta para baixo do outro lado do altar, o que não pode ser visto aqui. Vocês verão que esses 3 níveis representados nas 3 fases da religião de Osíris. Também podem ver que os 2 conjuntos de degraus da planta do segundo templo de Osíris está na página seguinte. Então vamos observar de novo? Então vamos lá, gente. 3 partes distintas. 1. Os degraus que partem de baixo para o centro do templo, que acredito que seja aqui, certo? Onde se encontra uma pedra parecida com um altar, que eu acredito que seja isso aqui, certo? 2. A pedra semelhante a um altar, propriamente dita, que deve ser aqui. E 3. Os degraus que levam esses de volta para baixo. Deve estar lá atrás. Os degraus que levam de volta para baixo. O que ele falou que tinha aqui para a gente ver? 2,7. Onde que tá 2,7? Ah, aqui. Hoje, ó. Aqui a planta, ó. Ilustração, a planta do segundo templo de Osíris de Sacred Geometry. Então nós temos aqui Ai, tava desenhado, olha eu pirando. Eu tava certo na minha lógica, hein? Que eu falei que era 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo.
que é esses hexágonos aqui? Esse hexágono, pentágono? 1, 2, 3, 4, 5. 2 pentágonos. Vamos lá, gente. Lucilene mostra como deveria ser a planta original do templo. Os 2 pentágonos rebatidos mostram a geometria sagrada que estava oculta na planta. Agora, preciso lhes apresentar alguns conhecimentos sobre essa geometria. A forma mostrada em A, ilustração 2.8, é um icosaedro. Hoje tem bastante imagem para a gente ver. Aqui. Cadê a forma? Aqui, ó. Icosaedro, tá? Ok. A superfície de um icosaedro é composta de triângulos equiláteros dispostos em formas pentagonais. Ai, ficou ruim esse vira-vira, né? Mas fazer o quê? As imagens estão pro lado de lá. Ô, editores, ajudem a gente, né? Por favor. 5 lados mostrados em B. Capa. Ai, gente, aqui é matemática pura. Misericórdia. Capa icosaédrica. As quais são chamadas capas icosaédrica na geometria sagrada. Aqui, os triângulos são equiláteros, todos os lados iguais, né? Lembra lá da matemática. Se tirarmos as capas icosaédricas do icosaedro e as encaixarmos sobre cada superfície de um dodecaedro, respira, gente, 12 pentágonos unidos, conforme mostrado em C. Gente, eu tô me debatendo, porque essa parte lógica aqui para mim é babado. Para outras pessoas pode ser mais fácil, tá? Dodecaedro estelado, tá? Formando, mostrado em C, e a forma resultante acaba sendo dodecaedro estelados D, nas proporções específicas, da rede de consciência crística ao redor da Terra. Sem essa rede, não haveria nenhuma consciência surgindo sobre o planeta. Vocês entenderão antes do fim dessa obra. Duas dessas capas icosaédricas unidas são como um par de conchas, conforme indicado em E. Essas capas são a chave, uma vez que demonstram a geometria usada na rede da consciência crística. E é isso, eu acho, que elas representam na geometria e na planta desse templo antigo. Considero muito adequado que tenham usado pentágonos rebatidos na planta de um templo dedicado a Osíris e à ressurreição. A ressurreição e a ascensão levam à consciência crística. Tá. Para cá primeiro. A ilustração 2.9 está na parte de baixo do segundo templo. Vamos lá. Muita paciência nessa hora. 2.9. Vista através do segundo templo. A seta mostra onde Katrina fotografou. Ah, tá. A figura da geometria sagrada estava aqui. Ok. A minha fotografia saiu melhor que a dela, e vocês podem ver na sombra que existe outro desenho da Flor da Vida sobre a mesma pedra, lado a lado. À esquerda desses 2 desenhos da Flor da Vida, na mesma pedra, vêm-se outras imagens relacionadas. As pedras que foram usadas na construção desse templo, incluindo as que aparecem nessas fotografias, são enormes. Eu diria que pesam, no mínimo, 70 a 100 toneladas. Aqui, ó, gente, lado a lado. Aqui também, lado a lado. Ok, vamos lá.
Isso faz perguntar como aqueles bárbaros peludos conseguiam mover pedras de centenas de toneladas de um lugar para o outro. Existem muitos padrões parecidos nas paredes. O da esquerda, nessa fotografia, 211, é chamado de semente da vida, o qual sai diretamente do desenho Flor da Vida, conforme mostrado na ilustração 212. Ah, tá. Então nós temos a semente, que é isso aqui que está em negrito, que sai da própria flor, que é um pouco mais ampliada. Nós vamos entender tudo os paranauê do porquê que é desse jeito, tá? Eu espero. Ai, Deus. Havia água embaixo dessa parede, portanto, não consegui chegar até lá, mas fiquei imaginando o que poderia haver do outro lado da pedra. Então me inclinei em torno dela, coloquei a câmera no automático e bati a fotografia para ver o que sairia. Isso foi o que consegui. Ilustração 213. Onde é que tá? Aqui. Já vou mostrar. Mal se pode ver algo com clareza nessa fotografia, mas ela mostra muito dos componentes que são aspectos do que vamos estudar aqui. Aqui, ó. Essa foi ele que tirou. Dava uma sensação incrível olhar para esses desenhos, porque eles eram muito familiares para mim, e eu sabia o que significavam. E ali estavam eles, dispostos sobre uma parede egípcia de milhares de anos de idade. Os desenhos eram antigos, ainda assim eu sabia exatamente o que eles representavam. Entalhes dos coptas. Essa segunda série de fotografias mostra uma parede do segundo templo fotografada de longa distância com uma lente de 80 milímetros. Sobre essa parede havia uma ilustração que mal se pode ver nessa fotografia. 214. Onde é que tá 214? Ilustração signo copta. Ixi, gente, não dá pra ver não. Eu aqui no livro não estou enxergando o que tem desenhado aqui. Mas tem alguma coisa aqui. Tentem observar. Embora pudéssemos vê-lo claramente quando estivemos lá. Ah, tá, ponto. Ela se parece com o que está ilustrado na 215, aqui. Símbolo copta. É um símbolo do cristianismo, mas teve origem entre grupos de egípcios chamados coptas, que viveram na época em que o Império Egípcio estava em decadência. Posteriormente, eles se tornaram os primeiros cristãos de verdade. Se incluirmos, gente, a vela tá tão linda. Os dois grupos egípcios a quem estavam ligados, os essênios e os druidas. Gente, druidas egípcios, como assim? Para tudo que na minha cabeça os druidas eram lá da Europa, né? Mas vamos ver onde é que vai dar esse babado. Talvez vocês pensem que esses dois grupos não tinham raízes egípcias. Exatamente o que eu falei. Exatamente, era o que eu pensei. Nossa, autor, você tá lendo a minha mente. Mas acreditamos que tiveram. Nossa, então os druidas e os essênios eu já tinha ouvido falar que poderia ter. Eu já tinha visto mais sobre a conexão deles com os egípcios. Agora, os druidas, para mim, é uma novidade. Chocada passada. Este é um símbolo copta, e quando ouvi, entendi que provavelmente foram os coptas que fizeram esses desenhos relativos à flor da vida, não os construtores originais. Os coptas vieram muito depois, mas provavelmente sabiam que esse era um lugar dedicado à ressurreição, e usaram-no para o mesmo propósito. A construção deveria ter vários milhares de anos de idade quando eles fizeram esses desenhos. Neste caso, os desenhos não devem ser anteriores a 500 anos de Cristo, que é quando os coptas surgiram. Este é o verdadeiro símbolo copta, uma cruz e um círculo. Eu lembro muito desse símbolo, gente, aqui. Não tem alguma coisa dos Cavaleiros Templários, um babado assim que eles usavam, só que só a cruz? Não usavam essa cruz aqui? Se eu não me engano, sim, hein? Às vezes é encontrado dentro de um triângulo. Muito bem. Este é outro, no qual vemos a cruz e o círculo, embora esteja muito desgastado. 2,17. Onde está isso? Aqui.
Ilustração, desenho cópita, 2,17. É tipo uma cruz, né? Mas tem outros babados aqui, ó. Tem os negócios diferentão. No alto, vocês podem ver os 6... No alto, vocês podem ver os 6 laços centrais da flor da vida. Nos desenhos egípcios, sempre que vemos uma esfera sobre uma cabeça, significa que o foco é que ela está dentro da esfera. É no que eles estavam pensando ou qual era o propósito naquele momento. A ilustração 2,18 é outra maneira como esse símbolo às vezes é usado. 4 arcos entrecruzados com um círculo exterior ao redor. Aqui, ó. 4 arcos entrecruzados com um círculo exterior ao redor. Considero essa fotografia muito interessante, 2,19. Vejam, o peixe respirando ar. Isso foi feito antes de Cristo, é cópita. Apresenta 13 pequenos entalhes, ou escamas, se quiserem chamar assim, e está respirando ar. Vimos um peixe respirando ar antes, entre os Dogons e no Peru. Lembra que a gente estudou isso, né? Agora, eis que ele está no Egito, e também visto em outros lugares do mundo. A imagem está aqui, ó. Nossa, a mesma imagem, gente. Lembra que nós vimos isso lá no Peru, nós vimos em outros lugares que apareciam esses peixinhos respirando? É o povo lá de Sírios, né? É, gata. Babado. A igreja inicial muda o simbolismo cristão. Se voltarem ao passado e estudarem com afinco alguns textos antigos, descobrirão que houve uma grande mudança na religião cristã por volta de 200 anos depois. Isso aqui é legal. A morte de Cristo, na verdade, ele não foi muito conhecido por cerca de 200 anos, quando a Igreja Ortodoxa grega, que era a igreja mais influente da época, introduziu muitas mudanças na religião cristã. Foram descartadas muitas crenças, acrescentadas outras, e muitas coisas foram mudadas para atender às suas necessidades. Uma das coisas que mudaram foi um símbolo importante, regressando ao tempo de Cristo, considerando tudo o que fomos capazes de ler. Cristo não era conhecido como peixe, mas como o golfinho. Foi mudado de golfinho para peixe durante a censura dos gregos ortodoxos. Hoje em dia, Jesus é mencionado como um peixe, e até mesmo os cristãos modernos usam o peixe para representar o cristianismo, é verdade. Isso, o que isso significa exatamente, eu não sei. Só posso especular quando falamos sobre golfinhos. Além disso, a Igreja Ortodoxa Grega também removeu da Bíblia todas as referências à reencarnação. Isso eu já estudei no Espiritismo, é verdade. O que até então era plenamente aceito como parte da religião cristã. Tudo para atender a interesses pessoais, né, gente? Humanos, egóicos. Eu tô olhando a chama, tá muito linda. Essa imagem, a flor da vida, geometria sagrada. Essa imagem da flor da vida, 2,20, não é encontrada apenas no Egito, mas em todo o mundo. Eu vou mostrar a vocês as fotografias dela no mundo todo, no volume 2. Ai, gente, pausa dramática. Temos um volume 2 desse livro, tá? Um outro calhamaço de conteúdo, de conhecimento. Eu esqueço que o microfone tá pra cá. Então, gente, se prepara que esse é só o início, tá bom? Ai, Deus, vamos lá. Quanto tempo que deu de vídeo já para eu não me alongar muito. Vamos deixar essa parte para um segundo vídeo? Eu acho que eu falei muita coisa aqui já para não ficar cansativo, tá? Então, meu bem, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Respira. Gratidão você que chegou até aqui. Beijo no seu coração e até o próximo.